Boa tarde, terceiro ano. A nossa aula hoje é sobre o processo de emancipação política do Brasil. Como a gente sabe, o nosso processo de emancipação política, de independência, ocorreu em 1822. Porém, esse fato deve ser analisado em uma perspectiva um pouco anterior, nos acontecimentos que vinham sacudindo a Europa naquele período. Napoleão havia chegado ao poder na França em 1799, colocando um ponto final no processo revolucionário causado pela Revolução Francesa. Napoleão é a consolidação da figura social da Revolução Francesa. Ele chega ao poder sem pertencer à nobreza ou ao clero. O que isso quer dizer? Anterior ao processo revolucionário que prevalecia como poder político na França era o poder absolutista do rei. Então, o que se percebe é que essa estrutura social foi combatida, porque isso possibilitou a ascensão de uma pessoa que não havia nascido nobre. Ao chegar ao poder, ao assumir o poder em 1799, com o golpe 18 de Brumário, a fim de preservar as conquistas da burguesia, Napoleão começou a desenvolver a Revolução Industrial na França, já que em relação à sua rival econômica, a Inglaterra, a França estava num processo muito lento de industrialização, enquanto a Inglaterra já estava no auge da sua economia. Enquanto isso, na França, Bonaparte conquistava o poder e, anos depois, decretava o bloqueio continental, proibindo os países europeus de comerciarem com a Inglaterra. O príncipe português Dom João desobedeceu a essa proibição e, por isso, Portugal foi invadido pelas tropas francesas de Napoleão. Diante da invasão, Dom João se mudou para o Brasil, protegido pela marinha inglesa e acompanhado de 10 a 15 mil pessoas, entre as quais vieram juízes, professores e muitos livros. O plano inglês era manter a corte portuguesa intacta. Assim, o governo seria restaurado em Lisboa, logo que Napoleão fosse derrotado. Juntamente com esse grande número de pessoas que desembarcaram no Brasil junto com a corte portuguesa, também vieram os trabalhadores de várias categorias, além do Tesouro Real, os arquivos do governo e uma grande quantidade de livros, que futuramente vai se tornar a Biblioteca Nacional. Esse trajeto foi marcado pela falta de comida, ataques de muitas doenças e pragas. Uma delas foi o piolho, que obrigou as mulheres a rasparem os seus cabelos durante a viagem, sem contar no medo do ataque de piratas franceses. As péssimas condições climáticas separaram as embarcações em dois grupos. O primeiro desembarcou em Salvador, seguindo para o Rio de Janeiro, e o segundo grupo parou para abastecer nas ilhas de Cabo Verde e depois seguiu direto para o Rio de Janeiro. Desde o momento em que a corte portuguesa pisou em solo americano, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Eu não sei se você sabe, mas desde 1500, o Pacto Colonial obrigava o Brasil, no caso colônia, a comercializar somente com a sua metrópole, que era Portugal. Então, assim que Dom João chega em Salvador, ele decreta a abertura dos portos às nações amigas, em 28 de janeiro de 1808. Na prática, temos o fim do exclusivo colonial, ou seja, os proprietários rurais que exportavam principalmente açúcar e algodão ficaram felizes, porque agora vão poder exportar para outros países por preços mais lucrativos. Por outro lado, os comerciantes vão ter uma maior concorrência de produtos, principalmente os ingleses. O que a gente tem que entender é que, com o deslocamento do eixo político de Portugal para o Brasil, fez com que houvesse uma experiência de liberdade que seria irreversível. Uma dessas experiências está no fato de Dom João VI declarar em 1815 a colônia Reino Unido de Portugal a Algarves. Então, não somos mais colônia, e sim uma extensão do Reino de Portugal. Só uma observação. Anterior à chegada da família real no Brasil, nosso processo de emancipação política, várias revoltas já vinham ocorrendo no território nacional por causa da opressão portuguesa e a cobrança abusiva de impostos. Vale destacar a Conjuração Mineira, que ocorreu em 1789 em Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, e a Conjuração Baiana, que ocorreu em 1798 em Salvador. Dom Pedro I é sempre lembrado quando o assunto é a independência do Brasil. Sabe-se, no entanto, que diversos eventos antecederam o processo de emancipação do país e contaram com a participação de diferentes grupos da sociedade.
Durante a década de 1810, Pernambuco passava por uma crise econômica decorrente do declínio nas exportações de seus produtos agrícolas mais importantes, o açúcar e o algodão. As principais causas desse declínio foram a produção açucareira nas Antilhas, o uso do açúcar na Europa de beterraba e a retomada do cultivo de algodão nos Estados Unidos. Para piorar a situação, a região passou por uma grande seca no ano de 1816. Ao mesmo tempo, a instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro gerava custos aos cofres do governo, fazendo assim com que os impostos cobrados sobre os colonos sofressem grandes aumentos. Revolução Liberal do Porto. Apesar de as guerras na Europa terem chegado ao fim em 1815, com a derrota de Napoleão Bonaparte, o então regente Dom João decidiu continuar no Brasil e manter a corte instalada no Rio de Janeiro. 3 invasões francesas, um governo inglês e uma monarquia brasileira provocaram tremendo descontentamento em Portugal. A elevação do Brasil ao Reino Unido foi para justificar a presença real fora da Europa. Enquanto isso, os portugueses, em grande parte, estavam insatisfeitos com a situação no país comandado economicamente e politicamente pela Inglaterra. O governo e o exército estavam nas mãos de um inglês, William Beresford, e a circulação de produtos ingleses no país prejudicava os comerciantes portugueses. Essa situação, somada à permanência da família real em território americano, deu origem à Revolução Liberal do Porto, que, após destituir Beresford, exigiu da corte a elaboração de uma constituição para o país. Os portugueses exigiam a volta de Dom João a Portugal para estabelecer novamente como sede do governo do Império Português Lisboa. Insatisfeito com o processo de emancipação política do Brasil, os portugueses exigiam que o Brasil voltasse a seu estatuto de colônia, algo que seria inadmissível. Pressionado pelas cortes portuguesas, Dom João VI resolveu voltar para Portugal. Antes disso, deixou seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil.